Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo com você? Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre os tópicos que mais aparecem em prova. Claro que a conceituação de comunicação é importante, que você tenha, obviamente, mas quando a gente fala de questões de prova, a gente vai se direcionar mais para essa aula aqui, quando for falar dos sentidos de comunicação e principalmente as barreiras de comunicação que aparecem bastante. Maravilha? Então vem comigo e vamos embora. Primeira coisa, existem dois tipos de comunicação dentro das organizações, a comunicação que a gente chama de comunicação informal e a comunicação que a gente chama de comunicação formal. A comunicação informal é aquela que acontece seguindo as afinidades. Você tem um amigo, você tem um brother seu que trabalha com você e independe dos ciclos de hierarquia, vocês trocam uma ideia sobre qualquer coisa. Quais que são as principais vantagens de uma comunicação informal? Primeiro, que ela vai enriquecer a formal, certo? Porque às vezes acontece alguma dúvida e você acaba tirando essa dúvida sem necessariamente ter que passar por um memorando ou um ofício dentro da organização, certo? Então, isso gera uma complementariedade à comunicação formal e também gera rapidez e agilidade nas trocas de informações, certo? Não preciso mandar um ofício, por exemplo, pedir para o cara me servir um copo d'água, isso não faria sentido. Qual que é a principal desvantagem? A principal desvantagem é o que a gente chama de rádio corredor. Isso pode gerar rumor, pode gerar fofoca dentro das organizações, essa comunicação informal, certo? Então existem vantagens, existem desvantagens. Muitas vezes o cara fica sabendo que vai ser demitido antes mesmo de ser demitido efetivamente pela comunicação formal, porque a comunicação informal chega a ele através dessa rádio corredor, dessa rede de rumores, dessas fofocas. Maravilha? Maravilha. E aí você tem a comunicação formal. A comunicação formal é aquela que acontece de acordo com a hierarquia e obedece às regras e às rotinas da organização. Qual que é a principal vantagem? Estabelece uma rotina e uma padronização da comunicação. Isso é fundamental dentro de uma organização. Porém, as vantagens é que às vezes, se você exige ofício até para pedir um toner de impressora, isso acaba gerando uma certa burocratização excessiva. Importante, quando eu falo de comunicação formal, essa comunicação formal ela tem sentidos, certo? Ela tem sentidos. Sentido vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, e sentido horizontal, quando tem uma mesma linha hierárquica, certo? E a comunicação informal, nesse caso, não tem sentidos, porque perceba, ela não obedece o organograma da organização, certo? Não existe um organograma informal da organização, como a gente já estudou, certo? E aí você tem os sentidos da comunicação organizacional formal. São 3 os sentidos, 2 verticais e 1 horizontal. O sentido vertical, de baixo para cima, é o que a gente chama de ascendente ou bottom-up. Ascendente ou bottom-up, certo? B-O-T-T-O-M-U-P, bottom-up. Ou top-down, de cima para baixo, descendente, de cima para baixo, descendente, top-down, T-O-P-D-O-W-N, T-O-P-D-O-W-N, top-down, certo? E eu tenho outro sentido que é horizontal, quando eu tenho uma mesma linha hierárquica, eu chamo isso de horizontais ou laterais. Exemplos! Um exemplo de comunicação ascendente, certo? Algum relatório que você tem que entregar para o seu superior, algum relatório que os gerentes fazem para entregar para os diretores. Exemplo de comunicação descendente, quando eu vou doutrinar os meus funcionários, os meus subordinados em relação aos valores da organização ou ordens, comando, certo? Um tipo de comunicação horizontal é aquela comunicação que você tem com o seu colega de trabalho, certo? O indivíduo que está aí do seu lado, na mesma linha hierárquica, você precisa fazer essa troca de informações. Maravilha? Maravilha. E agora a gente entra nas barreiras, pessoal. O que são as barreiras? Lembra do nosso primeiro vídeo? As barreiras são esses ruídos, elementos que dificultam que o processo de comunicação ocorra, certo? Primeiro tipo de barreira, a barreira de filtragem. Quando, por algum motivo, ocorre a manipulação da informação pelo emissor. Exemplo, você vai fazer, Bruninha vai fazer um concurso, certo? No dia anterior à prova do concurso, ela foi viajar para fazer concurso, ela liga para sua mãe, e aí mãe, tá tudo certo? E ocorre que naquele mesmo dia morreu o cachorrinho da Bruninha. Que tragédia. O que a mãe faz? Não, Bruninha, tá tudo certo, filha, toca a ficha, sucesso no concurso. Ocorreu agora uma filtragem.
Porque a mãe omitiu uma informação, mas para que ela seja vista de maneira favorável pelo emissor, certo? Isso pode acontecer tanto nesse caso, que seria um caso, entre aspas, positivo, quanto indivíduo X masculino sai escondido da namorada à noite. No dia seguinte a namorada pergunta: e amor, fez o que ontem à noite? Nada, dormi, fiquei assistindo Netflix. Também é filtragem. Por quê? O receptor, no caso a mulher, vai entender, tá tudo bem, visto de forma favorável, ok? Então cuidado com esse favorável aí. Percepção seletiva, isso ocorre e por isso que a gente sempre diz que há a presença de ruído na comunicação. Todo o indivíduo, ele sofre de um pouco de percepção seletiva. Mas o que acontece nas questões é que ele deixa isso bem explícito. Fulano de tal respondeu tais mensagens e deixou de responder outras tais. Qual a barreira que aconteceu? Percepção seletiva, certo? Por que ele respondeu só 50 e-mails e não os 500? Aí nesse caso seria a barreira de sobrecarga, certo? Vou chegar na sobrecarga e a gente vai combinar esses dois exemplos, você vai entender. Emoções também, por uso de alguma emoção, por estar com alguma emoção à flor da pele. E linguagem, aqui no caso, o próprio uso do idioma, mas também se é uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem que vai além da compreensão das pessoas. Muitas vezes, se você vai ler um livro, certo? E esse livro tem uma linguagem muito densa, você tem dificuldade, isso é uma barreira de linguagem, certo? Barreira de sobrecarga, pessoal. Barreira de sobrecarga é quando ocorre um excesso de informação, um volume de informação maior do que aquele canal consegue suportar. Agora eu peço que você tenha atenção aqui a esses dois exemplos de questão. Primeiro, Breno recebeu uma quantidade X de e-mails, certo? E ele respondeu somente 3, certo? O seu chefe questiona ele do porquê que ele respondeu somente os 3. Qual foi a barreira que aconteceu aí? Se eu tenho uma quantidade restrita de e-mails que eu respondi, e ele não colocou, sei lá, 3 de 10 e-mails, aí é percepção seletiva. Por que eu respondi só os 3 e não respondi os 10? Agora, Breno recebe nessa caixa de mensagem 500 e-mails. E ele tem que responder, no dia seguinte o chefe pergunta por que ele não respondeu. Qual que é a barreira que aconteceu aqui? 500, excesso, barreira de sobrecarga, certo? Um cuidado com a barreira de sobrecarga, que o problema não é o canal e o problema não é o volume de informação. O problema é aquele volume de informação dentro daquele canal. 500 e-mails, certo? Poderia ele ter recebido alguns e-mails, poderia ele ter recebido algumas mensagens, ou essas mensagens poderiam ter sido dilatadas por um certo tempo e não concentradas nessa hora, ok? Maravilha. Barreiras ou ruídos físicos, é aquilo que a gente falou da porta fechada, ou barreiras e ruídos semânticos, aqui é bem semelhante à linguagem, certo? Mesmo entendimento da linguagem, um segundo nome para a mesma coisa, aqui, mas mais focado em sinais e gestos. Na Arábia, salvo engano, esse gesto aqui tem a mesma coisa, mesmo sentido que mostrar o dedo do meio. Não é bacana, certo? Aí você pode dividir essas barreiras por barreiras do emissor, barreiras do receptor e barreiras dos dois. Barreiras do emissor, uso de linguagem. Eu, como emissor, estou utilizando algum símbolo ou alguma linguagem que você não compreenda. Falar muito tímido, assim, você falar pouquinho. Isso é uma barreira, provavelmente você não entendeu o que eu estava falando. E também, impaciência, o cara me pergunta, porra, de novo isso? Certo? Isso também é uma barreira do emissor. Escolher um momento impróprio para falar com essa pessoa, o cara tá com pressa, tá num momento emocional ruim, você quer falar sobre isso. Ou, a pior de todas para um professor é essa, e eu busco sempre evitar isso acontecer, supor que o receptor já domina do assunto. Quando às vezes você entende aquele assunto, você acaba passando de um nível de complexidade que às vezes o cara não é obrigado a entender sobre aquilo. Certo? Isso só acontece quando você vai na mecânica, por exemplo. Você vai na mecânica e o cara chega pra você e fala assim, pô, aconteceu tal problema. Aqui deu um problema no fluido de freio. Tá, amigo, explica direitinho o que aconteceu, porque eu não entendi, eu não sei nem o que é fluido de freio, não sabia nem que tinha um fluido no freio, certo? Então, isso é uma barreira de emissor. Barreira do receptor. Desatenção, obviamente, você está ali mexendo no celular agora e você não está nem ouvindo o que eu tô falando. Barreira de receptor. Tendência de avaliar ou julgar, porra, gurizão, hein, não sei o quê. Isso também é uma barreira do receptor. Por avaliar esse preconceito de, na imagem, já querer
compreender mais ou menos o que o cara vai falar. Esse cara falando, não vou dar bola para ele. Olha só o jeito dele. Como assim, olha só o jeito? Você tem que entender o que ele está falando, não precisa entender o jeito dele. Certo? Preconceito, desconfiança em relação ao emissor, preconceito e tendência a avaliar e julgar, basicamente a mesma coisa. Ou uma autoconfiança, não, isso eu já sei, então não preciso ir na aula. Se eu já sei, não preciso ir na aula. Certo? Maravilha. Ou a barreira nos dois, problema de tempo, um interesse em distorcer tanto o emissor falando quanto a pessoa recebendo e uma certa diferença de hierarquia, principalmente no nível de cultura, se você for falar de linguagem. Maravilha, pessoal! Maravilha. Não deixe de baixar os materiais, cada bloco de aulas tem seus materiais, não deixe de dar uma conferida nas questões resolvidas ali para você e também não deixe de conferir o nosso resumo. Maravilha, dá uma lida no material e você vai conseguir compreender como tudo funciona melhor. Ok, meus queridos? Um grande abraço do professor Marco Ferrari, continue comigo aqui e até mais. Tchau, tchau.